de 2023, aí vem notando essa queda. Será É uma que queda assim. Sabe quando avião, quem viaja assim, relata que o avião tá lá, pegou um vácuo e disse que o carro cai assim de vez? É mais ou menos isso a Eu sensação. voei 2 vezes, mas graças a Deus isso não aconteceu É, comigo. eu já vi algumas pessoas amigas relatando, diz que quando entra no vácuo, o avião cai, assim, despenca, que você começa a fazer a oração, diz, pronto, eu vou partir. Mas isso deve estar relacionado à pandemia. Porque na pandemia a gente começou a ter Eu os trabalhos, acredito. os home office, né? Que Isso, depois também todo mundo seguiu pro home office, aí depois agora não, vamos voltar. isso, as empresas querem que retome. E profissionais também relataram adoecimento no home office. Por quê? Porque como estão em casa, não existe um controle. Então, assim, eles começaram a perceber que estavam trabalhando mais do que quando se tivesse no próprio ambiente de trabalho, se deslocado, feito às 8 horas, 6, 8 horas de trabalho e começaram a perceber. E as empresas, elas gostam, elas ainda estão naquele modo de trabalho presencial. Agora, alguns segmentos já estão aceitando o home office, Tem entendeu? o híbrido também. E o híbrido, mas eu acredito que o híbrido ainda nem tanto. No remoto, que a gente chama, o home office, né? Quem trabalha no remoto está sentindo muito. Agências de comunicação trabalham, contratam profissionais que ficam à distância, no remoto. Vamos lá. Tem o programador. Também, escritórios de contabilidade. A gente abriu uma vaga agora que deu 44 mil visualizações no orgânico. Poxa, que Foi. coisa, meu irmão. Só por conta de uma vaga no remoto. Esse cliente sempre nos chama. É também de fora, Eu entendeu? acho que esse povo até é com preguiça aí, viu, velho? Eu não vou mentir. Não quer trabalhar em casa, aí não tira nem o pijama. Não, Fica, tem que fica o dia cumprir. todo pra... Essas empresas que trabalham no remoto, eu não sei no caso das agências de comunicação, porque é uma dinâmica de trabalho, mas assim, ela não tem uma formalidade que outros segmentos exigem, como o escritório de contabilidade. Mas tem que cumprir carga horária, tem que estar ali, a empresa vai, disponibiliza internet, a pessoa tem que estar apto lá, porque fica se comunicando naquele horário de trabalho com a empresa, então ela tem que dar conta, entendeu? Até porque um fechamento de departamento pessoal não é normal. Mas, ó, vê só, e essa parte, a empresa de recurso humano, né, o RH, qual é o meio campo que vocês fazem nessa parte? Tipo, vamos dizer aqui, ó, eu deixo a Josué trabalhando no home office. Sim. Contratei vocês, para vocês serem o meu RH. Hum. Qual vai ser O o monitoramento, monitoramento, a parte da empresa de vocês que vai agir entre eu e o meu colaborador? muitas Para vezes, seguir assim, porque a gente vai ter problema às vezes. Vamos dizer que Josué é, tá, tá gaseando no trabalho às vezes, no tá remoto, fingindo. é meio Botou complicado. lá um boneco inflável na frente do computador e fica só batendo assim. Então. Hã? Aí pronto, aí o cara, que é isso? Esse cara engordou do nada. Pois é, tá diferente, né? De repente Diferente. ficou mais alegre, assim, tá com energia, uma dinâmica. Mas assim, é monitorado sim, até porque é webcam que chama ainda hoje em Isso dia. é webcam. Pronto. Então vai ficar em contato em tempo integral, tempo real. Integral não, em tempo real com a empresa, vai ficar se comunicando naquele período que a empresa vai estabelecer. Se é de 6 horas corridas ou de 8 horas com intervalo de intrajornada, entendeu? Mas tem como monitorar sim. Aí eu disse, eu tive um E ainda problema. tem os prazos, porque eu estou dando como Certo. referência escritório de contabilidade, porque existem os fechamentos, tem que gerar, tem as plataformas que são os sistemas, então a empresa ela tem como mensurar se a pessoa está entrando no sistema, se está no remoto também, no tempo real, então isso tudo tem, é uma coisa muito tranquila. Recursos humanos sempre trabalhou no remoto. É, né? Pronto. Então por isso que Aí, você tá querendo botar todo mundo do agora me remoto. Você tá pergunta, querendo botar todo mundo do remoto. Trabalha no remoto aí, que todo mundo fica no remoto também. agora me pergunte aqui, como é que a gente faz o processo seletivo, estando aqui na cidade aqui de Serra Talhada, Pernambuco, interior pernambucano,
para uma cidade no Rio Grande do Sul, na divisa com o Paraguai, se eu não me engano, e outra É o em Minas Ushuaia, Gerais. então, como é que é? Que é o extremo é o Ushuaia, como é que tem aqui no sul e o Ushuaia é no Rio Grande do Sul. E é. É a divisa com o Pronto. Uruguai, né? Agora pergunto como é feito isso. Não, aí você não tem Você tem como que ir lá. perguntar pelo RH agora. É. Pergunta para mim. Acho que vai ser. Antigamente, quando não tinha internet, era telefone, né? Listo. Skype. Skype. Ah, Hoje que é o a gente recrutamento, né? tem Google Meet. Não, A não, gente mas tem. eu tô falando do tempo que você. Há 15 anos atrás, quando você começou. Mas RH sempre trabalhou com tecnologia. É, 2010 Tecnologia é já. uma ferramenta poderosa para a Então, gente. quando não tinha, como é que esse pessoal fazia isso? Tinha que ter ser uma agência Quando não local, né? existia outra tecnologia chamada telefone. Telefone. Mas então você tinha que ficava restrito mais a local. Não, o Também, telefone você pode ligar de todo canto. também, Não também. faz. Essa pergunta foi muito burra também. Não, tá vendo? Ainda bem que eu sou o chefe, né? Porque senão eu tava demitido aqui, ó. O cara disse, ó, tá fora, vai pro RH. Aí quando o cara diz vai pro RH, o que é que a pessoa diz, ó? Vou mandar Bom, Josué pro RH. eu falei de uma parte dos recursos humanos que está ligada a processo seletivo, né? Recrutamento e seleção, não é verdade? Mas assim, recrutamento. Ladjane, recursos, a gente tá vivendo aqui, respirando recursos humanos nesse momento. Tecnologia, conversa, escuta, entendeu? Troca de informações, de conhecimento. E vamos aí para uma realidade de empresa. Antes, quando a gente começa, lá para 2010, nós não começamos com consultoria. Eu não gostava desse termo. Vou fazer 53 anos. Eu vivo consultoria na minha vida desde os 21 anos de idade. Então, eu entendo, eu conheço vários escritórios que trabalham com isso, e a gente conhece assim quando um escritório é quente, bom, responsável, e quando não. E aí eu não queria, lá para trás, quando eu iniciei aqui em Serra Talhada, voltei, eu era estranha, ninguém me conhecia, e eu não queria começar com referências. Eu queria começar como uma boa sertaneja. Sertaneja é bicho orgulhoso, viu? Não quer dar o braço a torcer, não. Quero começar pelo meu próprio esforço e fui. Então, eu era terceirização de recursos humanos, só que eu trabalhava com tudo, desde uma contratação a um desligamento, que é algo que nem todo profissional de recursos humanos faz ou gosta de fazer. Eu sou uma pessoa, sou uma profissional que eu sou muito contratada para fazer desligamentos. Até porque eu estudei 6 meses conflito e negociação. E eu estudei para valer. Eu fico fazendo cursos de reciclagem nessas áreas que eu sei que eu tenho maior atuação. Então, assim, você fazer um desligamento não é um ato que é tão fácil. Pessoas têm profissionais, colegas meus da minha área, que moram em Recife, que não desligam, não se sentem bem. Impacta o emocional da pessoa, entendeu? Eles choram. Eu tenho colegas que choram. E eu faço isso naturalmente, porque eu entendo que, da mesma forma que eu faço a tua entrada, eu também tenho que finalizar. Não precisa ser da mesma pessoa, mas tem que ser um ato de respeito, tem que ser levado de forma muito séria. E é uma das coisas que eu faço de verdade, eu levo muito a sério. Da mesma forma, recursos humanos faz reuniões, treinamentos, faz escuta, acompanhamento individual, aplica penalidades, faz tudo. A gente passou de um escritório de terceirização de recursos humanos para gente, gestão e negócio. Poxa, Araújo Holanda, hoje em dia, não está mais só com pessoas. Ela está também com gente. Não, está com gestão e está com negócio. Porque a gente vai evoluindo tanto, a gente criando uma maturidade profissional tão grande. E aí, aqui, eu trabalho contigo. Nós temos clientes que a gente atende há 14 anos. 14 anos é muita coisa, você manter aquela relação, 14 anos, 9 anos, e é uma relação de cumplicidade. O primeiro que chegou, bem dizer, né? 14 anos. O nosso primeiro cliente, o primeiro cliente mesmo foi Pedra Bonita, entendeu? Marcos da Pedra Bonita, que me deu assim, confiou no trabalho e até hoje a gente atende. Fui Marcos esse dia lá, Pois daquele, é, daquele, pois daquela situação, pergunte. aquela situação que Você aconteceu disse, lá.
o acidente do Eu caminhão. soube. Eu fui o engenheiro lá que Foi mesmo, fui, você foi fui lá fazer, né? fui A fazer a perícia, visita. né? Eu fui fazer a visita. Não, Ah, peraí, eu fui fazer a visita pré-perícia ainda. Fui lá, eu acompanhei lá a pois ele é situação. nosso cliente há 14 anos. E aí, como foi que nosso trabalho começou? Recursos humanos não têm a obrigação de gerar resultado, mas aí é onde entra o nosso diferencial. Nós geramos resultados. E aí eu comecei com uma ação. Antigamente, a quem é bem jovem, mas Mais assim. ou menos. Mais ou menos. Ai, Ó, adoro. Ô, aqui, agora, como é teu chavão lá? Como é teu alô, bordão? alô vocês, tudo bem? Eu vejo aí aqui fica falando, mostrando os imóveis. É bem bacana, viu? Alô você é o meu pai, Jorge Apolônio, que... É. Alô você, tudo bem? Aí, meu pai sempre foi um cara galanteador, né? Aí, era solteiro, viu? Você, pô, Joaquim, você tá... Pai, você falou de muito tempo, aí ele fazia isso. Alô você, tudo bem? A mulher, tudo bem. Ele disse, princesa, eu disse, porra, bicho, como é que isso cola, caía toda vez, as meninas... Não, não tem condição, né? Olha, você vê, eu disse, que loucura, meu. Aí eu fui crescendo com aquilo. Pelo menos alô você, eu peguei. A princesa eu deixei de Não, lado. princesa não. Deixa pra esposa. Deixa pra ela. Aí vamos lá. A gente vai, começa. Eu tinha chegado aqui, eu fui para uma grande empresa, um grupo muito grande. E aí eu passei mais ou menos, acho que em torno de um ano. Eu não sei se chegou a um ano lá. Pedi para sair, depois eles me chamaram, porque eu já estava com a ideia, eu tinha um projeto, entendeu? E aí eu fui honesta com eles, agradeci e tudo mais. Eu achei bom, porque a empresa me chamar e porque eu deixei uma semente lá muito boa. E aí eu teve uma ação. Antigamente, havia uma operadora que ela tomava de conta aqui, ela praticamente monopolizava o mercado. E a Claro Nordeste estava com um projeto que ela queria crescer nas cidades de interior, porque ela só tinha capital e ela tinha esse projeto. E aí, junto com a Claro Nordeste e uma empresa de eventos também grande, de porte grande, me convidou para fazer a ação. Então, começou primeiro por Serra Talhada. E era 10 mais um. 10 ativadores e um supervisor. Eu não sei